Cada um dos nossos poderes deve assumir uma responsabilidade das mais importantes neste 8 de janeiro. Renova-se a esperança quando este Palácio do Planalto novamente tem as obras de arte restauradas e entregues não ao próprio palácio, mas à nação. Também a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, os demais poderes, as demais sedes realizaram e dedicaram-se a restaurar os espaços físicos. Porque, em verdade, mais do que espaços físicos, Brasília, a nossa capital, representa em cada uma dessas obras, também o rosto e a história de cada brasileiro e brasileira que não recebeu a democracia como um legado, mas que a conquistou pela participação, pela força do seu trabalho, pela dedicação. É por isso que nesta data nós nos reunimos, não de uma forma confortável, porque gostaríamos que o 8 de janeiro jamais tivesse existido como horror, como a manifestação de ódio e a tentativa de destruir não apenas espaços físicos, mas a própria Constituição. Mas é preciso nos desacomodarmos diante de momentos como aquele para dizer, para afirmarmos como poderes que nunca mais aceitaremos ditaduras. Hoje aqui, institucionalmente trazendo o abraço, o apreço do presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, presidente Arthur Lira, que por motivos familiares não pôde estar conosco aqui. Trago também o compromisso institucional da Câmara dos Deputados, Casa da Democracia, casa onde Ulisses Guimarães sustentou e promulgou a Constituição em um Congresso Constituinte, onde ele próprio lembrou no seu pronunciamento histórico: a sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. A frase compõe o discurso de Ulisses, e é com Ulisses e com a democracia que faço esse pronunciamento, que muito me honra, em nome de todos os parlamentares, todas que aqui se encontram, líder José Guimarães, todas as lideranças da Câmara dos Deputados, dizendo que a Câmara não vacilou em sustentar a defesa da democracia e que nós, no âmbito dos nossos poderes, que vivem sim sempre contradições pela pluralidade que os caracteriza no ambiente democrático, não podemos ser tolerantes com os intolerantes, não podemos homenagear o fascismo, o ódio político. Precisamos aprender com a história. E se estamos aqui, é porque entendemos que aqueles que tentam romper a democracia não devem ter de nossa parte a leniência, não podem ser esquecidos, porque o nosso objetivo primeiro é a Constituição, é a República, é a liberdade, é o povo brasileiro. Muito obrigada, estamos juntos e juntas pela democracia. E a ela que, nesse primeiro instante de minha fala, saúdo a democracia no nosso país. Presidente Lula, quem poderia e deveria aqui estar entre vós seria o presidente Rodrigo Pacheco, mas não podendo fazê-lo, recai-me a atribuição, na condição de vice-presidente do Senado, de voltar, trazendo-me à memória aquilo que lastimável e infaustamente foi visto há 2 anos, no dia 8 de janeiro de 2023, aqui estive e me recordo muito bem, naquela noite e madrugada, ladeado pelo líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, saudando e fazendo em menções extensivas ao nosso líder no Senado,
senador Jacques Wagner, os nossos olhos puderam ver aquilo que foi retratado pelas lentes e pelos veículos de comunicação não o faziam na fidedigidade dos horrores que foram perpetrados. Não perpetrados, senhores e senhoras magistrados do STF, senhores parlamentares federais, deputados federais, senhores e senhoras senadores da República, contra as estruturas físicas. Não são os valores consideráveis que foram postos à recuperação das 4 casas, Planalto, Câmara, Senado e também o STF, o maior alvo de todas as ações atentatórias, repito-me, absurdas, abjetas, que se verificaram depois de um processo de meses de narrativas que desejavam o pior para o nosso país, para a cidadania, que seria a volta às arbitrariedades, às ditaduras, às tiranias, às censuras, às torturas e às mortes nos porões. Quem foi alvo foi a sociedade brasileira. E eu me recordo muito bem, o presidente estava em Araraquara e estava, como todo e qualquer cidadão, surpreso, estupefaciado diante das cenas, vindo de imediato a Brasília, chamando-nos a todos para que em sua sala nós pudéssemos fazer aquilo que era devido ao chefe do Executivo, a senhora representante à época, presidente Rosa Weber, que com os olhos lacrimejando, com a face completamente condoída, me recordo muito bem, com a minha presença e a presidência da Câmara Federal, nós precisávamos dar uma satisfação à também sociedade brasileira que estava completamente abismada diante do que observara. E foi a partir da sua condução, no chamamento, e faço questão aqui de mencionar as presenças de alguns companheiros integrantes, chefes de executivos estaduais, foi naquela oportunidade, à tarde, que governadores, quase que a totalidade ou representantes seus, também vieram a dizer que, não obstante opiniões divergentes, lá estávamos, como aqui estamos a dizer, jamais haveremos de abrir mão, com todas as nossas forças, com todos os sacrifícios que nos sejam cobrados, mas jamais haveremos de deixar de sermos vigilantes dela, democracia brasileira, porque por ela nós lutamos. Durante 25 anos, ficamos submetidos aos maiores e gritantes arbítrios, autoritarismos, e não podemos voltar a tê-la. Fico feliz, e não falo, meus companheiros, não na condição de ter sofrido direto ou indiretamente, porque filho de ex-parlamentar, neto de ex-parlamentar, que em pleno gozo do exercício de mandatos foram sacados da Casa de Deputados e Deputadas Federais. Eu falo como cidadão veneziano Vital do Rego, segundo neto, que deve aqui estar, como em qualquer parte, com ou sem mandato, a dizer a todas as gerações, principalmente aquelas que estarão por vir, o quanto é necessário permanecermos sob vigilância. O Brasil não pode se repetir. E aqui, ao contrário do que nós ouvimos, já me encaminhando para encerrar, presidente Lula, presidente Múcio, e a Vossa Excelência também menciono, porque se faz justiça que entre membros das forças houve aqueles que não se predispuseram a subjugar-se à infâmia dos que tentavam e tramavam contra as vidas, como a do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes. É necessário que façamos justiça, porque não podemos tratar igualmente os que são desiguais. Venho aqui, em nome do presidente Rodrigo Pacheco e do Senado Federal, a dizer exatamente que continuaremos assim. Nós não estamos a partidarizar.
deputado Lindenberg, deputada Gleisi. Isso aqui não é um ato de partidarização. Aqui nós devemos estar independente do que defendemos, dos quais conceitos, de quais ideologias podemos professar, aonde quer que nós estejamos. Dizíamos entre uma conversa, antes de chegarmos a esse ambiente solene, eu, o presidente Fachin, o presidente Alckmin, claro, acertadamente, a deputada Maria do Rosário disse: não é bom reviver o pretérito quando esse pretérito é doloroso, é dolorido. Já ouvimos essa máxima, mas esse pretérito, essa realidade do dia 8 de janeiro de 2023 precisa, senhora Rosângela da Silva, ser contada, reavivada, às mentes, principalmente, pasmem os senhores e as senhoras, daqueles muitos brasileiros que ainda ousam em dizer que prefeririam os arbítrios do que conviver com a democracia. Nós precisamos ajudar essa gente, nós precisamos demonstrar que viver com a liberdade de imprensa, de opinião, com a liberdade de conviver com a contestação é muito melhor, infinitesimalmente melhor do que viver sob o manto de quaisquer ditaduras. Pois bem, presidente, senhoras e senhores, de mim, em nome do Senado Federal, e renovo aqui a postura que teve o presidente Rodrigo Pacheco em todos os instantes, precedendo o processo eleitoral, e balança com a cabeça o ministro Alexandre de Moraes, e posteriormente na cadeira que lhe foi conferida pelos seus pares, de presidir-nos durante esses últimos 4 anos, sempre firme, equilibrado, sereno, mas sempre firme em defesa daquele que é o bem maior, a democracia brasileira. Vivamos com ela, vivendo o povo brasileiro sob os desígnios de Deus, mas sob a batuta permanente, vigilante, sentinelas indormidas que devemos ser e estar a defendê-la intransigentemente. Muito grato às senhoras e os senhores.